Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas. Lucas 19. Glória a Jesus. Lucas capítulo 19. Enquanto você procura pelo texto, quero nessa noite louvar a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de mais uma vez poder estar aqui com os irmãos nesta igreja tão abençoada, participando com vocês de mais uma campanha como esta. Novamente, mais uma vez, poder estar aqui com vocês, contribuindo, colaborando por intermédio da palavra de Deus, sendo o canal de Deus para a vida de vocês por intermédio da palavra de Deus. Eu estou muito feliz por estar aqui e o motivo da minha alegria, da minha felicidade, eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês. Nosso querido pastor Paulo nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Toda a comitiva de obreiros desta igreja, nosso amigo pastor Rick, agradecê-lo pelo convite também, juntamente aí com a sua digníssima. Deus abençoe. Amém? E a todos os demais irmãos, que Deus em Cristo abençoe a vida de vocês, não somente hoje, mas ao longo de todo o decorrer desta semana, enquanto durar a realização desta campanha. Que Deus te surpreenda, irmão. Que Deus te dê aquilo que você veio buscar, e ainda mais, além daquilo que você veio buscar. Como nós sabemos, o nosso Deus, Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então que Deus te surpreenda nessa noite, que Deus te surpreenda durante esta campanha. Lucas 19, todos que encontraram, por favor, bem forte, diz amém. Amém. Ah, vocês não encontraram, não. Todos que encontraram, bem forte, diz amém. Amém. Agora, para ensurdecer o seu vizinho aí do lado, diz amém. Amém. Isso. Versículo 1 diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ele ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois ele era pequeno. E correndo ele adiante, subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que ele havia entrado para se hospedar na casa de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos teus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Glória a Deus, aleluia. Pelo glória de vocês, eu já vi que vai ser bom, né? Aleluia. Se aceite, por favor, com liberdade para glorificar o nome de Glória a Deus, Jesus. aleluia. Nós estamos em uma igreja pentecostal, num Aleluia. ambiente
pentecostal e o pregador é pentecostal também. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu sei que você será inteligente, saberá me ouvir na hora de me ouvir e saberá glorificar na hora de glorificar. Amém. Amém? Bom, o texto escolhido contra a minha vontade, nem sempre eu prego os textos que eu quero, mas foi um texto escolhido por Deus. Ele é um texto muito conhecido e ele fala a respeito de um dos encontros mais extraordinários que vocês verão, vocês encontrarão em toda a Bíblia. Talvez não seja o mais, mas é um dos encontros mais extraordinários que a gente tem na Bíblia, esse encontro de Jesus com Zaqueu. Por todas as circunstâncias, por todos os motivos que envolvem este encontro. Vocês perceberam durante a leitura que o texto diz que este encontro surpreendente, extraordinário, ele vai acontecer em uma cidade muito conhecida naquela região chamada Jericó. O texto diz que Jesus ia passando pela cidade de Jericó, então ele já estava na cidade de Jericó, ia passando por ela, e o texto diz que este homem chamado Zaqueu, ao ouvir falar, ao ficar sabendo que Jesus estava passando na cidade, andando pela cidade, pregando pela cidade, falando do Pai pela cidade, ele sentiu no seu coração o desejo de vê-lo. Veja que coisa interessante. O texto não diz que Zaqueu, ao ouvir falar que Jesus estava em Jericó, quis mudar de vida. Você pode procurar, você não vai encontrar o texto dizendo que Zaqueu disse assim: eu vou lá para eu mudar de vida. Não tem. Vocês podem procurar no texto aí, ver se o texto está dizendo que quando Zaqueu ficou sabendo que Jesus estava na cidade, ele disse: eu vou lá convidar ele para ele dormir na minha casa essa noite, para ele lá na minha casa se hospedar. Não tem. O texto diz que ele tinha um desejo só, uma única vontade. Era só uma coisa que ele queria ver Jesus. Eu vou lá para ver ele. Se eu ver ele, tá bom demais. Esse é o meu desejo. Eu quero ver ele de longe, de perto. O negócio é ver. E ele sai de casa com as suas limitações, porque o texto diz que ele era de pequena estatura, ou seja, ele era baixo. Ele era pequeno, provavelmente ali com os seus 1,60 m de altura, 1,62 m, 65, por ali assim. E ele sai com esse objetivo de ver Jesus. Os baixinhos de 1,65 m, agora todo mundo leu aí, né? Pois é. No meio de uma multidão, você é baixinho, não tem jeito. No meio de uma multidão, para ver alguém bem longe de você, 1,65 m, está baixinho. E ele sai então, e ele vai com esse objetivo para encontrar Jesus, para ver Jesus. Enfim, o fato é que o texto diz que, além de Zaqueu, que tinha esse desejo de ver Jesus, você tem ali também em Jericó dezenas, centenas e milhares de pessoas com a mesma intenção. Não é uma exclusividade de Zaqueu.
Zaqueu não é a única pessoa que pretende ver o mestre. Você tem ali milhares de pessoas que têm o mesmo objetivo. Tanto que vocês vão lembrar de uma outra história, porém que acontece nessa mesma localidade, nessa mesma história, ou melhor, nessa mesma cidade, que é a história de um cego chamado Bartimeu. Vocês lembram dessa história? Aquele moço que gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essas duas histórias, a história de Zaqueu e a história do cego, acontecem na mesma cidade e possivelmente no mesmo momento. E quando vocês pegam para ler a história do cego, vocês vão perceber que a história diz que havia uma grande multidão. Inclusive esta multidão repreendia o Bartimeu, dizendo para ele se calar. Vocês lembram disso? O que eu estou tentando explicar para vocês é que não é só o Zaqueu que quer ver Jesus. Você tem milhares de pessoas com esta mesma expectativa. Você tem milhares de pessoas com esta mesma intenção. Você tem milhares de pessoas que saíram de casa com o mesmo propósito, no mesmo horário, no mesmo dia, para ir para o mesmo lugar, para se aglomerar, todo mundo no mesmo lugar. E isso me faz acreditar em uma coisa. Isso me faz acreditar que se Jesus está sendo ovacionado por essa multidão, e para vocês que não sabem, mas normalmente todas as vezes que a Bíblia se refere a uma multidão, ela está se referindo a pelo menos 5.000 pessoas, homens, sem contar mulheres e crianças. Então a gente está falando de pelo menos 5.000 homens querendo ver Jesus, sem falar mulheres e crianças. E isto me faz acreditar que se existe uma multidão, vamos lá, vamos chutar por alto, de umas 10.000 pessoas mais ou menos, contando mulheres e crianças, se existe uma multidão tamanha querendo ver Jesus em Jericó, é porque sem dúvida nenhuma, pastor Paulo, Jesus nessas alturas do campeonato já era uma pessoa muito famosa. Jesus não era um qualquer, um Zé Ninguém que aparece, um aventureiro, uma pessoa, um mercenário a tentar a sorte. Não, pelo contrário, já era uma pessoa muito bem conceituada e conhecida em Jericó. O que me leva a crer em outra coisa: se Jesus já era famoso, conhecido em Jericó, é porque provavelmente, antes de passar pela cidade de Jericó, Jesus já tinha passado por outras cidades, e em cada cidade por onde ele foi passando, ele foi fazendo a sua fama. Por cada cidade por onde ele foi passando, ele foi agariando, trazendo pessoas para o seu lado, influenciando pessoas, cativando pessoas e fazendo, inclusive, com que essas pessoas saíssem de suas cidades, de seus vilarejos, de suas aldeias, de suas pequenas cidadezinhas, para irem para onde ele estava. Não pense você que todo mundo que está em Jericó é de Jericó, porque não é. Você tem pessoas que estão ali que saíram de longe, saíram de outras cidades, de outras aldeias, pessoas que pegaram barco, pessoas que passaram pelo deserto, atravessaram o deserto da Judéia, outras pessoas que passaram por Samaria para poder chegar ali, outras pessoas que vieram de nações circunvizinhas, romanos, pessoas com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, que era observar de pé se tudo aquilo que diziam desse tal de Jesus realmente era o quê? Verdade. Aleluia. Agora, uma coisa que me impressiona é que, apesar de toda esta fama que ele tem, apesar de ser um homem rodado, e entendo a expressão, um homem rodado, tendo passado por diversas cidades e tendo feito milagres em cada uma das cidades por onde ele passou, Gileade, Betânia, Jericó, Berseba, Betsaida e tantas outras mais, em nenhum momento
Você pode olhar no texto aí, pode procurar, e se achar me fala. Em nenhum momento você verá o texto dizendo que Zaqueu se prontifica, que Zaqueu se esforça, que Zaqueu tomou a iniciativa de sair de Jericó para ir atrás de Jesus. Pode procurar. Procure e veja aí. Se em algum momento, tudo bem, o texto está dizendo que ele disse, eu vou lá ver ele, eu quero ver ele. Mas em nenhum momento o texto diz que por todas as cidades e lugares por onde ele passou, Zaqueu tomou a iniciativa de ir até onde ele estava. Ó, Jesus está lá em Betânia, eu vou lá. Jesus está lá em Berseba, não, eu vou lá conhecer ele. Vocês vão perceber que existe ao redor de Zaqueu aquilo que nós chamamos de zona de conforto. Zaqueu está bem, Zaqueu está tranquilo, ou pelo menos os problemas que ele tem, os incômodos que ele tem, os problemas emocionais, pessoais que ele tem, não são grandes o bastante, ou incômodos o bastante, a ponto de tirarem ele de Jericó, para levarem ele para outro lugar, na tentativa de resolver os seus problemas. Não, ele está ali esperando, eu vou ficar aqui esperando. Uma hora vai acontecer alguma coisa, é o que ele faz. Acontece que é bem verdade que existem momentos que Jesus ele fica esperando você e nele. Ele fica dando tempo para ver se você vai nele. Mas chega uma hora que quando ele percebe que você não vem, está entendendo? Chega uma hora que quando ele percebe que você se acomodou, chega uma hora que quando ele percebe que você está satisfeito com a situação, ele toma providências. Então ele diz, bom, eu preciso ir em Jericó. Então se Zaqueu não sai de Jericó para ir até Jesus, Jesus sai de onde ele está para ir em Jericó. É isso que vai acontecer. Então agora Jesus está passando pela cidade de Jericó. E para Zaqueu agora é conveniente. Para Zaqueu agora é um momento oportuno. E olha que eu estou pregando para você, porque talvez ao longo de todo este ano de 2025 tenha sido confortável para você estar em casa e não buscar Jesus. Mas talvez hoje, neste momento de campanha, talvez hoje, nesta semana festiva, em que muitos que nunca pisaram nesta casa vieram hoje pela primeira vez, ou estão vindo ao longo de toda esta semana, o meu Deus tem preparado um momento oportuno para mudar a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Zaqueu não foi atrás dele, mas ele foi até Zaqueu. E ele está passando pela cidade. Só que eu preciso entender que por mais que Jesus às vezes não espere eu ir até ele, mas ele vem até mim, ele não vai fazer tudo. Jesus fez o mais difícil de ir a Jericó. Mas quem precisa ter o desejo, quem precisa brotar a vontade, quem precisa entender a necessidade de ir até ele, mesmo estando em Jericó, é Zaqueu. E Zaqueu entende essa necessidade, tanto que ele para tudo. Ele faz que nem você na noite deste dia. Ele faz que nem você ao longo de toda essa semana. Interrompe, cancela, desmarca todos os compromissos que você tem, sabendo que haverá uma semana de propósito e você precisa estar incluso nele. É isso que você está fazendo. Zaqueu largou tudo. Zaqueu deixou de lado os seus compromissos, sua posição. Zaqueu deixou de lado as amizades. Zaqueu deixou de lado as opiniões alheias, aquilo que as pessoas poderiam dizer se vissem ele lá. Ele ignorou todas essas coisas e foi atrás do seu propósito, que era ver Jesus. Aleluia. E o texto diz que quando ele chega em um lugar onde provavelmente Jesus estaria a passar, sendo ele de baixa estatura, sendo ele um homem pequeno e não podendo ver Jesus, o texto diz que ele sobe em uma figueira
E às vezes a nossa falta de interesse de interpretar o texto, ou como dizem, às vezes a nossa falta de interesse de fazer uma exegese completa não nos permite entender o que de fato o Zaqueu está fazendo. Zaqueu não está subindo em uma árvore qualquer, como aquelas que a gente sobe quando a gente era criança. O texto diz que ele está subindo em uma figueira brava, em uma figueira, em uma árvore, em uma espécie de difícil acesso, escorregadia, às vezes espinhosa, mas parece que as dificuldades que ele tem que enfrentar para chegar ao topo desta árvore, para alcançar o seu objetivo, que era ver Jesus, não era o bastante para impedi-lo de alcançar o alvo que ele pretendia alcançar. Você está me entendendo? Porque talvez nesta noite os problemas que te envolvem estão tentando te impedir de se achegar a Ele. Os problemas que te envolvem nesta noite estão tentando criar barreiras para que você não se aproxime. Mas nesta noite, este desejo, este sentimento, este propósito que Deus tem colocado no seu coração não pode ser neutralizado por nada e nem por ninguém. O propósito de Deus na sua vida nesta noite será concluído e o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Glória a Deus. Em meio às dificuldades, porque se achegar a Cristo não é fácil, se aproximar de Deus não é assim tão fácil como muitos dizem e como muitos pregam nos dias atuais. Se achegar a Cristo envolve renúncia, se achegar a Cristo envolve desistência de muitas coisas, separação de muitos e de coisas. Se achegar a Cristo envolve dizer não para muita coisa e sim para outras coisas para as quais tu não quer dizer. Se achegar a Deus não é assim tão simples. Se achegar a Deus não é sair empurrando, tirando umas pessoas da frente e se aproximar. Se achegar a Deus às vezes é a trancos e barrancos, em meio a dificuldades de escalar a figueira brava, subir a árvore, levar tombos, cair, machucar, ralar, mas ainda assim continuar visando um propósito, se aproximar dele, ver ele de perto, e ele vai subir, e ele vai subir, e ele vai subir, e ele consegue subir. E o texto diz que quando ele sobe e Jesus ia passando e ele está olhando, e na mente dele o propósito dele é conseguir. Na mente dele a ideia dele é: eu consegui, eu conquistei, eu alcancei, realizei o meu desejo que era vê-lo. Eu estou vendo ele, parece que eu estou vendo você dizendo: o meu propósito, o meu objetivo era estar na igreja, o meu objetivo era não perder nenhum elo nesta campanha, o meu objetivo era estar segunda, era estar na terça, era estar na quarta, quinta, sexta. E em nome de Jesus eu vou fechar domingo, mas Deus está olhando para você e está dizendo para você: o que eu tenho para você vai muito além daquilo que você almejava. O que eu vou fazer na tua vida vai muito além daquilo que você estava planejando. Bastava subir na árvore e ver. Se eu subir e ver ele, está bom demais. Mas para Deus, só ser visto por Zaqueu não era bastante. Zaqueu não tinha a mínima ideia. Ele sai de casa dizendo: eu vou ver ele, eu vou lá ver, vou cantar um sino com ele, vou ouvir ele falar na pregação, vou ouvir o tecladista solar um hino bonito,
o ministério que eu vou cantar, rever os irmãos, pegar na mão de um, abraçar com o outro, mas na mente de Jesus, Jesus está dizendo assim: eu vou pousar na casa dele, eu vou me hospedar no lar daquele homem, eu vou mudar a história daquela família, aleluia, eu vou mudar a história daquela casa. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê que Deus trouxe essa noite para mudar a sua história? Você crê que o mesmo Deus que muda a história de Zaqueu pode mudar a tua nessa noite? Então, em nome de Jesus, levante a sua mão para cima. Não levante uma só, levante as duas de uma vez e glorifica o nome da E Jesus vem se aproximando. A cada palavra que Jesus fala, a cada passo que Jesus dá em meio à multidão, o Zaqueu está mais próximo de ter a sua vida transformada. O Zaqueu está mais próximo de receber sentido novo para o seu viver. Não sei se você consegue me entender, mas a cada palavra que eu digo nessa noite, a cada mover do Espírito Santo que acontece em nosso meio nessa noite, você está mais próximo de ter a sua vida transformada. Aleluia. Eu vou liberar algumas coisas nessa noite que eu não sei se você crê, mas a cada palavra que eu falo, a cada mover do Espírito Santo que é feito nessa noite, você está mais próximo de ser livre do vício do cigarro. A cada palavra que eu prego, os segundos que separam você da libertação do alcoolismo estão mais próximos de acabar. A cada palavra que eu falo, o teu casamento está mais próximo de ser restaurado. A cada palavra, a cada palavra, a cada palavra, o meu Deus se aproxima do milagre, o meu Deus se aproxima da vitória, o meu corpo está mais próximo de acontecer. Glória a Deus. E em meio a tantas pessoas que ele poderia ver naquele dia, você tem uma multidão ali. Você tem ali mulheres, crianças, homens, centenas e milhares de pessoas com a mesma intenção: ver Jesus. E você acha que o Zaqueu era a única pessoa que merecia ser visto por Jesus naquele dia? Não. Você tinha ali dezenas e centenas de pessoas que também eram merecedores e precisavam ser vistos por Jesus naquele dia. Mas em meio a tantas pessoas que ele poderia ver, pessoas que estavam ali ao outro lado, pessoas que estavam na frente, pessoas que estavam atrás, pessoas que estavam ali tentando tocar, mestre, Senhor, pessoas que aparentemente, humanamente falando, estavam bem mais próximas do mestre, e que a possibilidade de serem ouvidos era bem maior. Mas no meio de toda essa multidão, sabe quem foi que ele viu? Sabe quem foi que ele viu? O Zaqueu, baixinho, pecador, que estava em cima da árvore. Você está entendendo? Em meio a uma grande multidão, foi o baixinho pecador que ele viu. Em meio a uma grande multidão,
Foi um cobrador de impostos que saiu de casa dizendo: eu quero só ver ele, eu quero ver ele. Se eu ver ele, tá bom. Se eu ver ele, é o bastante, eu quero ver ele. Em meio a uma grande multidão que estava ali para ser visto, foi aquele que se esforçou para subir Figueira Brava que ele viu. E nesta noite, o meu Deus tem visto o teu sacrifício para estar aqui. Talvez se nós olhássemos para o teu cansaço, tu não estava aqui. Se nós olhássemos para esta enfermidade que está te consumindo esta semana, você não estava aqui. Porém, o teu desejo de se achegar, o teu desejo de se aproximar, o teu desejo de estar com Ele foi maior do que todas as adversidades que tentaram te impedir de estar aqui essa noite. Glória a Deus, aleluia. E eu queria que você olhasse para essa pessoa que está perto de você e dissesse para ele assim: em meio a tantas pessoas que o mestre poderia ver nessa noite, ele viu você. Fala para ele: ele viu você escondidinho aí em cima dessa árvore. Agora fala para ele assim: mas preste atenção, porque o mestre tem uma palavra para você. Aí Jesus olhou. A primeira coisa que Jesus fez, isso para mim vale muito. A primeira coisa que ele fez, chamou Zaqueu pelo nome. Se eu estou no seu lugar e agora, com mente de pregador, já estava agora e pulava na cadeira. A primeira coisa que ele fez, outras pessoas olhariam e diriam: ei, você aí. O homem diria: ô pecador, ô cobrador de impostos, traidor da nação, ô mandado de Roma. Jesus não. Jesus olhou e a primeira coisa que ele fez foi chamar Zaqueu por nome. Zaqueu. Talvez para vocês não vale muito, mas vale, e eu vou lhe explicar por quê. Jesus faz questão de mostrar para o Zaqueu que ele sabe quem é o Zaqueu. Glória a Deus. Zaqueu, em outras palavras, Jesus está dizendo assim: conheço você, eu sei quem você é. As pessoas te conhecem como cobrador de impostos, as pessoas te conhecem como aquele que usurpou do próprio povo, as pessoas te conhecem como traidor, as pessoas te conhecem como aquele que virou as costas para a sua própria nação para ser capaz do Império Romano. Eu não, eu te conheço como Zaqueu. Eu te conheço como Zaqueu. Parece que eu estou olhando para você hoje e eu estou vendo o meu Jesus dizendo a mesma coisa para você. As pessoas criam adjetivos para você, as pessoas criam apelidos para você que refletem o seu passado, erros que você cometeu numa vida bem distante, mas eu olho para você e te conheço pelo nome. Eu te conheço pelo teu nome. Eu te conheço pelo teu nome. Eu não te reconheço por aquilo que hoje você faz, muito menos por aquilo que um dia você fez. Eu te reconheço por aquilo que um dia você vai fazer. Mestre, eu preciso de um milagre. Isso é verdade, não é? Transforma a minha vida, meu. Eu vou aproveitar esse do louvor. Vai.
Ele vai logo revelando a Zaqueu o que ele quer, Zaqueu. Zaqueu! Desce, meu filho. Sai daí da árvore, vem cá, vem logo. E tem um detalhe. Jesus faz questão de mostrar para o Zaqueu que aquilo que ele tem na vida do Zaqueu não é para daí um ano para frente. Olha como Deus está falando com você nessa noite. Jesus faz questão de deixar bem claro para o Zaqueu que aquilo que ele tem na vida do Zaqueu não é para o outro mês, não é para a campanha do ano que vem. Ele faz questão de deixar bem claro para o Zaqueu que aquilo que ele tem para a vida do Zaqueu é para já. Glória a Deus, aleluia. É para agora. A palavra que Jesus usa para mandar Zaqueu descer dá uma impressão até de que Zaqueu já estava o quê? Atrasado. Você só manda alguém vir depressa quando ele já está atrasado. Olha o que Jesus disse para ele: Zaqueu, desce depressa. Agora olha que interessante. Quem aqui teve infância? Levanta a mão. Raiz. Raiz. Quem foi raiz aí? Levanta a mão. Ó, diminuiu os raízes. Cadê os raízes aí? Bem forte. Levanta a mão. Glória a Deus. Tá. Os raízes que subiu em árvore aí, levanta a mão. Pelo menos uma vez na vida. Os Nutella que subiu em árvore também. Tem os Nutella aí que subiu em árvore? Não tem. Nutella não sobe em árvore, tá vendo? Agora vamos lá. Sejam sinceros. Quando vocês subiam árvore grande, alta, o que era mais difícil? Subir ou descer? Descer. Aí Jesus olha para o Zaqueu e diz para ele: desce depressa. Irmão, escuta isso aqui que eu vou dizer. Para subir foi uma luta danada. Figueira brava, difícil acesso, espinhosa. Aí o cara subiu. Aí agora Jesus está olhando para ele e está dizendo: desce depressa. Como é que desce, irmão? Sabe o que Jesus está dizendo aqui para a gente? Que entender o chamado e assumir o compromisso é mais difícil do que a gente pensa que é. Subir a árvore é fácil, é vir no culto. Subir na árvore é vir no culto. Não é tão fácil assim, né? Você sobe no meio dos espinhos, o diabo tenta segurar você em casa, mas é mais fácil que descer a árvore. Subir a árvore é colocar a roupa, pegar a Bíblia e ó, e vir. Isso é subir na árvore. Mas nessa noite, Jesus está dizendo para vocês: olha, eu quero muito mais do que você subir no árvore. É chegado o momento na sua vida de você parar com esse negócio de só subir na árvore. Eu quero que tu desça nessa noite. Aleluia. Eu quero que tu assuma o compromisso comigo nessa noite. Eu quero que tu seja servo nessa noite. Eu não quero que você seja mais participante do culto. Eu quero que você seja um co-participante do culto. Aleluia. Eu não quero que você tenha as mãos empunhadas sobre a sua cabeça para orarem por você. Eu quero que você imponha as mãos sobre as pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Eu não quero mais só mudar a sua vida e transformar a sua vida. Eu quero usar você para mudar a vida das pessoas e transformar a vida das pessoas. Zaqueu, desce depressa. Ó, ele mostra para o Zaqueu que ele conhece ele. Ele mostra para o Zaqueu que aquilo que ele tem na vida do Zaqueu é para ontem. E ele ainda revela para o Zaqueu o que ele tem na vida do Zaqueu. Desce depressa. Ó, que hoje. Olha para quem está perto de você e diz para ele: hoje. Fala para ele, não é amanhã. Hoje. Ó, me convém. Sabe o que é que Jesus está dizendo para ele? Jesus está dizendo assim: olha, o que eu vou fazer na sua vida, eu não vou fazer por obrigação. O que eu vou fazer na sua vida, eu não vou fazer por pressão. O que eu vou fazer na sua vida não é só o que você está me pedindo. O que eu vou fazer na sua vida me convém. Sabe o que convém? Me agradar. É interessante, é bom para mim, vai me deixar feliz. Eu quero fazer isso. Desce depressa, porque hoje me convém pousar.
na sua casa. Aleluia, glória. E Zaqueu ficou lá que nem um bobão em cima da árvore, né? Ficou lá em cima da árvore. Não, esse negócio não é para mim não. Porque faz tempo. Hoje não é a primeira vez que ele está dizendo para você desta árvore depressa, não. Já tem pessoas aqui que tem meses que ele está dizendo para você desce depressa da árvore e tu não desce. Tem pessoas aqui que tem anos que ele está dizendo para você desce da árvore e tu não desce. Você acha que o Zaqueu ficou que nem você ali, dando uma de teimoso em cima da árvore, com medinho de descer na figueira brava, machucado? Irmão, eu acredito que quando ele ouviu a voz do mestre dizendo vem depressa, ele deu um galinho, rolou os braços no tronco da árvore e desceu do pé dele. E em meio àquela multidão, ele foi saindo, foi andando, foi saindo, foi andando e levou Jesus para a casa dele. Olha só. E o texto diz que as pessoas olhavam e se assustavam e diziam assim: como pode esse Jesus que diz ser o Filho de Deus entrar na casa desse homem pecador, entrar na casa desse homem que ninguém gosta, entrar na casa desse homem que ninguém quer estar perto dele, ninguém quer conversar com ele, desse homem traidor, desse homem cheio de defeito, de pecado? Pois é, irmão, enquanto muitas pessoas não querem entrar na tua casa, enquanto muitas pessoas não querem andar do teu lado, enquanto muitas pessoas não querem trocar um dedo de prosa contigo, como dizem os antigos, Jesus está entrando para poder dormir lá com você. Estás aqui, vendo entre nós. Ele está aqui nos beijos. Ele está aqui nos beijos para fazer esse convite para você também. Ele está aqui em nosso meio nessa noite para convidar você a descer da árvore também. Glória a Deus, aleluia. Então olha para mim. Ó, eu quero pedir você para ficar de pé por um instante. Normalmente eu gasto 1 minuto para fazer isso. Mas Deus está dizendo aqui para mim para eu gastar 2 hoje. Eu vou gastar 2. Preste atenção. Durante 2 minutos contados no relógio, eu vou te dar 2 minutos. Não para não, meu tecladista. Esse é aquele momento que eu preciso de você. Isso. Ó, durante 2 minutos, eu quero saber aonde está você que está em cima da árvore, receoso, em dúvida, com medo de tomar a decisão, com medo de assumir o compromisso, de aceitar essa responsabilidade que Deus tem para a sua vida, mas que nessa noite entende a necessidade de descer dessa árvore e deixar Jesus entrar na sua casa de uma vez por todas. Em outras palavras, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você que se afastou da presença de Deus, você está distante, 2 minutos contados no relógio. Eu quero saber cadê você. Dê um sinal com a sua mão agora.